Olá meninas, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Clara Aires e hoje a gente vai falar um pouquinho de como a gente cuida dos outros, mas às vezes esquecemos de nós mesmas. E tudo isso veio por inspiração de dois relatos que eu recebi recentemente. Um deles eu vou ler para vocês, diz o seguinte: eu tenho uma amiga que o marido tem câncer de cólon avançado e ela tem estado ocupada levando ele às suas muitas consultas médicas, quimioterapia, exames, etc. E, fora isso, ela tem cuidado das necessidades da casa. Bom, durante as recentes chuvas fortes que aconteceram na área onde ela mora, parte da sua casa inundou, incluindo o quarto, um ambiente que ela tinha para ficar sozinha, fazer as suas coisas, que ela se dedicava ali ao seu trabalho, e ele teve que ser desmontado. E todas as coisas dela estão espalhadas por toda a casa. O processo de reorganização, de reforma do quarto, da casa, é lento e ela não sabe ainda quanto tempo vai levar para ela ter de novo a casa dela organizada e o cantinho dela de volta. Além disso, seu filho de 12 anos começou a mostrar sinais de angústia e de TDAH. Então, ela tem tido que lidar com as questões da escola e também acompanhar ele, levá-lo para psicoterapia. Bom, fora isso, ela tem o seu próprio trabalho e, por sorte, ela consegue fazer home office, ela trabalha em casa. Mas, além de tudo isso, tem, claro, os trabalhos domésticos, que não são poucos, não param nunca. Esse foi um dos relatos, mas antes de a gente refletir sobre esse relato, eu quero trazer a segunda história. E é a história de uma mulher que conta o seguinte: minha irmã tem vivido para todo mundo, menos para ela mesma. Por alguma razão, ela acha que todos precisam da sua ajuda. Ela limpa o quarto dos filhos crescidos, acha que o problema dos nossos pais ela que tem que resolver, ela está sempre pegando o problema dos outros para si. É impressionante como mesmo sem nenhuma obrigação, ela insiste em ter obrigações com todo mundo. Eu acho bonito ver uma pessoa altruísta que ajuda os outros e que faz caridade, mas no caso da minha irmã é diferente. Parece que ela só vai ser aceita e amada pelos outros se ela estiver servindo. Parece que todo mundo depende dela. E o pior, eu acho que ela se abandona, que ela esquece dos seus objetivos. E ainda daí ela reclama que nunca tem tempo, que se sente sobrecarregada. Ela é a besta dos outros. Pois é, meninas, dois relatos que eu achei bastante impactantes. E ambas as formas de estar em relação com as pessoas, as situações, tem sido uma constante queixa entre as mulheres que eu atendo, e até nos encontros que eu tenho com outras mulheres, em treinamentos, comentários que eu recebo nas redes sociais. E essas histórias, elas acho que demonstram contextos diferentes, no sentido de que uma delas tem uma série de cuidados, né, obrigatórios com pessoas que dependem dela ali, o marido doente, o filho, o trabalho, enfim. Houve até essa questão da inundação que afetou ela diretamente, não tem como fugir disso, né? E um segundo relato que dá bastante, traz pra gente a informação de que essa mulher, essa segunda mulher, ela assume coisas que ela não precisaria, mas mesmo assim ela quer assumir. E embora sejam relatos que tenham essas características diferentes, são relatos que trazem um ponto em comum, que é: cuido dos outros, mas não consigo ter tempo de cuidar de mim. Então, eu não sei se eventualmente você vive uma situação dessa ou você conhece mulheres que estejam passando por situação semelhante. Então, vale a pena aqui a gente olhar um pouquinho para essas duas realidades que são diferentes, mas têm este ponto em comum: cuido dos outros e não consigo cuidar de mim. Pois é, e agora? Como é que a gente sai desse looping ininterrupto em que
eu acabo me deixando de lado por causa dos outros? Como é que eu minimizo o impacto de uma fase da vida? O primeiro caso é uma fase da vida em que eu sou impulsionada a cuidar dos outros e que eu não tenho tempo para cuidar de mim. Então, dentro dessas duas realidades, como é que a gente segue, né? Porque ou eu tenho que minimizar o impacto de uma fase, ou eu tenho que mudar uma realidade que me impulsiona a cuidar sempre dos outros e não cuidar de mim. Bom, para a gente entender o que fazer, eu vou convidar você a localizar comigo como essas duas situações correspondem a dois estágios diferentes na jornada da mulher herói. E por que eu acho que é tão importante a gente localizar em que fase, em que estágio da jornada da mulher herói uma e outra mulher está. E que daí talvez seja a sua realidade ou de alguma mulher que você conheça. No meu ponto de vista, é fundamental nós sabermos que estágio estamos para que a gente possa saber que atitudes nós temos que tomar, com que aliados a gente pode contar, que inimigos nós temos que enfrentar, que passo a gente precisa dar para mudar essa realidade e seguir para o estágio seguinte nessa jornada feminina, nesse rumo, um passo seguinte que nos leva rumo à nossa inteireza, nos leva rumo à nossa realização. Então eu queria trazer primeiro uma avaliação desse primeiro relato, dessa mulher que se vê em um contexto tão adverso que ela não tem opção, né? Ela precisa realmente cuidar dos outros e ela precisa dar conta de muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Então a gente vai falar dessa mulher que não vê tempo para ela mesma, né? E que qualquer tempo que ela possa dispor, a verdade é que ela vai entrar num conflito achando que ela poderia usar aquele tempo para cuidar ainda melhor das pessoas que dependem dela, que precisam de ajuda, ou para dar conta dos afazeres que acabam demandando. Então ela não consegue dedicar um tempo para ela, porque o único tempo que ela tem, talvez ela se sinta culpada até, ou conflitada por dedicar esse tempo para si mesma. Então, que fase é essa em que essa mulher está na jornada? É evidente, meninas, que é até difícil a gente precisar com toda certeza, mas eu vou situar aí, porque eu acredito que uma fase muito provável que ela esteja, até por conta da experiência que eu tenho com as minhas alunas, com as mulheres que eu acompanho, uma fase que é muito comum encontrar essa mulher no estágio 6 da jornada. Que estágio é esse? É aquela fase, aquele estágio da jornada em que a mulher ela tem que se confrontar com testes. Ela entende quem são os inimigos dela e ela reconhece quem são os seus aliados. Então, embora seja uma fase difícil, porque é uma fase de teste, e a gente chama de teste porque são os desafios que preparam ela para desafios maiores. Daí você vai falar assim para mim, ai Clara, mas com tudo isso que ela está vivendo, existe ainda desafio maior? Existe, meninas, existe. A gente vai trazendo aos poucos esses desafios aqui, mas existe sim. É uma fase de testes, é uma fase em que embora ela tenha que encarar esses desafios, o bom desse estágio é que se apresenta de uma maneira muito clara quem são os inimigos que ela tem que lidar e quem são os aliados com quem ela pode contar. Então, para sermos mais objetivas nas alternativas do que a mulher pode fazer para lidar com essa situação, eu vou trazer para vocês 4 aliados. Eu não vou mergulhar agora nesse vídeo de hoje quem são os inimigos, né? Porque a gente vai generalizar aqui que esses inimigos nessa fase da jornada seja a própria dificuldade que ela está enfrentando, a dificuldade de lidar ali com o tempo, mas
você vai ver que a gente consegue pincelar aí um pouco se a mulher seguir a trilha de onde estão as preocupações dela, o que está mobilizando ela a essas preocupações e quais as questões internas que ela tem, a gente vai seguir a pista aí dos inimigos. Mas vamos diretamente para os aliados que podem ajudar essa mulher a sair dessa situação. E daí o primeiro passo é a conscientização. Que conscientização que eu estou falando? Essa mulher precisa tomar consciência da importância de ter tempo para si mesma, apesar e justamente por causa de toda a pressão que circunda ela, por essas obrigações reais que ela tem que lidar. Mas essa tomada de consciência é fundamental para que essa mulher não se acomode, porque parece uma contradição, mas a verdade é essa, que ela se acomode numa posição, num lugar bastante desconfortável, que é de ficar ali, de se abandonar, de não cuidar de si mesma. O que acontece, meninas? Existe o risco quando eu estou muito voltada para cuidar dos outros por uma questão que a vida me impõe. Os meus pais estão doentes, o meu companheiro, os meus filhos estão pequenos demandando de mim. Existe um contexto, uma situação que nos coloca numa provável armadilha, que é de a gente se acostumar com esse papel de cuidadora, de mulher multitarefa. Se identificar demasiadamente com esse papel pode nos levar ao arquétipo da vítima, que é justamente o oposto de onde a gente quer seguir, que é o arquétipo da mulher herói. Então, é uma armadilha, é assumir esse papel da vítima, sou vítima de todo esse contexto adverso que me impõe a condição de eu ser a responsável por todo mundo, por eu ter que ajudar todo mundo e dar conta de tudo isso. Então, entender que você precisa tomar consciência que é importante você reservar um tempo para você, não deixa você cair nessa armadilha, porque daí você entende que é uma fase e não que você é refém de uma condição da vida que vai te congelar, te paralisar nesse papel difícil de dar conta de tudo. Então você não recai no arquétipo da vítima, mas você enxerga que você está no arquétipo da mulher herói e que você vive um estágio, que é o estágio de testes, aliados e inimigos. E ao reconhecer e identificar esse estágio, você fala, ok, preciso cuidar de mim, preciso arrumar tempo para mim, para que eu desenvolva muito bem este papel, este arquétipo da mulher herói, em que tem esse estágio para vivenciar, esse estágio de desafio. Porque a gente sabe que não é uma coisa que acontece para sempre, você não vai estar para sempre cuidando do marido, a enchente não aconteceu para sempre, você vai conseguir arrumar de novo o seu quarto, você vai conseguir dar conta do seu filho que está numa fase difícil, enfim, você não se cristaliza naquele papel. Isso é super importante, tá bom? Bom, uma outra dica importante, a segunda dica importante, é que você comece pequeno. O que significa isso? É lógico, eu imagino que você não consiga aí tirar umas férias de 2 semanas diante disso para ficar cuidando de você, para ter tempo para você. É lógico que não, mas que tal você olhar para reservar ali no teu dia 5 minutos para que você possa encontrar um lugar tranquilo e você possa viver 5 minutos para você. Você pode contemplar durante 5 minutos a paisagem, não sei onde você mora, eventualmente você vai ir para uma praça, você vai para uma praia e você pode olhar para o mar, você mora perto da praia, você pode olhar para o mar, ficar ali silenciando, meditando, contemplando por 5 minutos, se reconectando com você. Ou se você só tem uma praça, você vai para a praça e você olha para o verde, para a árvore, 5 minutos para respirar e pausar. Ou você não tem uma praça, você não tem um mar, mas você tem um cantinho em casa que você possa ficar 5 minutos conectada com a tua respiração.
E você vai inalar profundo e exalar no dobro desse tempo, se conectando nesse momento meditativo de plena atenção com você mesmo. Ou você consegue um lugar que você consegue, um templo, uma igreja, um cantinho que seja agradável no teu condomínio, não sei, em que você possa ficar 5 minutos em silêncio ou 5 minutos em oração, mas que você traga a tua plena atenção, o teu silêncio, você possa se reconectar com você mesma. E se nada disso for possível, veja se você consegue 2 minutos a mais no seu banho para que você simplesmente feche os olhos e consiga ter a plena atenção da água caindo sobre você, se conectando com o som da água, se conectando com o tato, o sentido da água tocando o teu corpo. 1 minuto a mais, 2 minutos a mais, vai ser altamente curativo. Isso vai te dar espaço para que você tenha, mas tem que ser todos os dias, não pode ser de vez em quando, tá bom? Você ganha espaço para estar com você mesma, para estar conectada com você, e isso vai te abastecendo, te fortalecendo. Meninas, uma coisa altamente salutar é tomar sol no peito e nas costas. E se você tiver a oportunidade de tomar um pouco de sol no peito e nas costas, idealmente seriam 10 minutos frente e costas, mas daí eu já estou indo para a terceira dica, terceira sugestão, para você poder encontrar um espaço para você, que é você se colocar na sua agenda. E o que significa isso? É você se comprometer com um tempo maior de contato com você mesma. E daí sim, daí você tem 10, 20 minutos para tomar sol o sol no peito, tomar o sol nas costas, e durante esse momento você entrar em contato com você, com essa energia solar tão salutar, tão transformadora. A gente, com pacientes com depressão grave, a gente trabalha com esses banhos de sol justamente porque isso vai te revitalizar, tá certo? Isso é muito saudável. Mas você pode preferir, quando você consegue se comprometer com um pouco mais de tempo dentro da tua agenda, mesmo diante de uma realidade difícil assim, se você conseguir dedicar ali 20 minutos, meia hora, 40 minutos, 1 hora até, se você conseguir, caber com um horário de início, um horário de final, para que você não fique se pressionando, se culpando por causa do tempo. Você já reservou aquele tempo para você na agenda e de repente você usa ele para fazer uma caminhada, para fazer o teu treino, para correr, para pedalar, para nadar, ou cuidar das plantas, ou pintar, de repente é o teu hobby, ou escrever, que é o teu hobby, enfim, fazer alguma coisa que você gosta bastante e você dedica esse tempo para você. Não é fácil ser cuidador, não é fácil ser a cuidadora. A cuidadora também precisa de cuidados, então você reservar este tempo para você é você dar esse espaço de cuidado para você que está tendo nesse momento, sendo necessariamente, obrigatoriamente ser cuidadora, tá certo? Então, é o espaço que você deixa na agenda para você. E por fim, eu quero lembrar que esse estágio, quando você reconhece, identifica que você está numa jornada de mulher-herói, não numa jornada de vítima, quando você está nesse arquétipo, né, da jornada da mulher-herói, você chegou nesse lugar que você está porque ele é um estágio da tua jornada. E se você identificar ele como um estágio da tua jornada, você vai identificar esse estágio como uma oportunidade de crescimento. Ou seja, por mais difícil que ele seja, e até porque ele é mesmo difícil, né, você identificar ele como uma oportunidade de crescer, de evoluir, de crescer nas virtudes, de fazer um caminho interior. Você pode fazer ele como um oferecimento ao divino, a Deus, né? Você pode oferecer esse duro estágio como uma fase de oferta mesmo, para o que há de mais sagrado na vida. Então,
acaba sendo uma oportunidade. Muitas pessoas fazem isso. Eu não estou pedindo uma coisa difícil, já usei isso na minha vida, conheço muitas pessoas que fazem isso e é um bom momento para te fortalecer internamente. Isso fortalece o nosso espírito, porque lembrem-se, você está no estágio 6, que é o estágio de testes, que é o estágio de você trazer realmente essa força interior para desafios maiores. Não estou dizendo que sejam tão dramáticos quanto esse, tão difíceis quanto esse. São difíceis, mas muitas vezes eles podem ter uma outra cara, tá certo? Mas isso vai te fortalecer internamente para o que vier a seguir, tá bom? Então nós vimos este primeiro momento desta mulher que sofre as consequências de um contexto de vida alheio à sua vontade, mas que traz aí uma série de responsabilidades. Eu sempre lembro de Viktor Frankl, né? Você está numa situação difícil, mas você tem a liberdade de escolher como lidar com essa situação difícil. Você não pode às vezes mudar a situação, mas você pode escolher como reagir a essa situação, como lidar com ela, tá certo? Mas saindo deste primeiro exemplo, vamos para o segundo relato que nós ouvimos, que eu recebi, que é o caso da irmã que cuida tanto dos outros por opção que se esquece de si mesma. E que nós podemos, meninas, pode ser que você se identifique com esse papel e que você possa se reconhecer ali, e entendendo que muitas vezes a mulher assume esse papel porque ela tem a percepção, a ideia equivocada de que ela só vai ter importância, ela só vai ser amada, ela só vai ter o seu valor se ela servir outras pessoas. Por alguma razão, essa mulher desenvolveu essa percepção de si mesma, né? Perceba que o serviço que a irmã relata não é uma atitude de caridade, de altruísmo, mas é uma relação estabelecida em um autoconceito distorcido, em que se acredita que quanto mais eu ajudar, mais vão gostar de mim. Então, assim, ou pelo contrário, só vão gostar de mim se eu ajudar. Então, nesse caso, sentimos que nós não merecemos nenhuma das coisas boas da vida apenas por sermos nós mesmas. Nós nos sentimos fundamentalmente indignas de amor. Olha isso, meninas. Eu não sou digna de receber amor sem primeiro eu pagar por esse amor. Como é que eu pago por esse amor? Eu pago com uma dedicação desproporcional, que tenta convencer os outros que precisam de mim. E que eu já não sou mais amada por quem eu sou, mas eu sou amada porque eu sou necessária. Eu sou amada porque precisam de mim. Só um parênteses, né? Eu falo um pouco disso. Isso, na verdade, é uma porta aberta para um relacionamento tóxico. Quando eu estabeleço uma relação em que eu não acredito que eu seja amada por mim mesma, mas porque eu tenho que fazer algo para essa pessoa, eu tenho que ajudar, eu tenho que estar a serviço dessa outra pessoa o tempo todo. Isso abre uma porta para relacionamentos tóxicos. Vou deixar um link aqui sobre do meu vídeo Relacionamentos Tóxicos. Se você ainda não assistiu, assista. Se você não clicar no link aqui, só você colocar Clara Aires Saúde e Relacionamentos Tóxicos e daí você vai chegar no meu vídeo, tá certo? Meninas, em que ponto da jornada da mulher herói, nesse caso, a mulher vai se encontrar? Importante a gente entender. Há grandes chances de que a mulher que estabelece uma relação desse tipo esteja no terceiro estágio da jornada. Qual que é o terceiro estágio? É o estágio da recusa ao chamado. Então, ela ela estava no seu mundo comum, primeiro estágio. Te sentia um desconforto, um incômodo, mas não fazia nada, não acontecia nada. Eu ficava ali naquele incômodo amornada, naquele incômodo que o tempo todo fazia um barulho, mas ela estava ali no seu mundo comum, tocando sua vida. Segundo estágio, ela recebe um chamado à aventura. O que é isso, chamado à aventura? Ela recebe um chamado para se transformar.
acontece alguma coisa na vida dessa mulher que fala assim, meu, você tem que mudar, você tem que transformar a tua realidade. Só que essa mulher não aceita o chamado, ela se recusa ao chamado. Eu quero continuar nessa minha zona de conforto desconfortável. E é real, a zona de conforto é bem desconfortável, mas a gente se mantém ali. O que acontece? As coisas começam a se repetir. Repete um padrão de comportamento em que essa mulher não se realiza e talvez ainda impeça outras pessoas de crescerem, de terem autonomia, de se responsabilizarem. Mas por não aceitar o chamado à aventura, essa mulher também não fortalece a sua autoestima. Ela continua acreditando que não tem valor por si mesma, mas apenas se estiver ajudando incansavelmente aos outros, abandonando ali repetidamente os seus próprios objetivos, nunca priorizando os seus propósitos. Então, essa mulher que recusou o chamado à aventura, ela vai patinar na vida, né? As coisas começam a acontecer e a gente percebe que ela um indício de que ela tá nessa fase, nesse estágio, é porque ela reclama, eu sou sempre besta dos outros, eu tô sempre sobrecarregada, ninguém me ajuda, eu tenho que fazer tudo por todo mundo. Esse tipo de queixa se contrapõe a uma postura de que está sempre fazendo por outros, não por obrigação, mas porque ela acha que ela acredita que é uma obrigação dela. Ela precisa fazer isso para se sentir vista. Então, é hora de tentar uma abordagem diferente. Esse estágio da jornada nos ensina que se nós não mudarmos, nós não vamos crescer, nós não vamos realizar nunca os nossos objetivos, a terra vai ficar infértil, né? Nós não vamos florescer e pior, vamos nos tornando mulheres amargas, né? Vamos ficando aquém das nossas potencialidades e vamos deixando quem está à nossa volta também com algumas sequelas dessa nossa recusa ao chamado, ou seja, a gente não ajuda quem está em volta de verdade, tá? Então, para essa mulher, se você está vivendo isso ou conhece uma mulher que esteja vivendo isso, a dica número 1 é: você vai ter que criar dentro de você a coragem para admitir que os padrões passados não estão funcionando e que, na verdade, talvez nunca tenham funcionado de verdade, realmente, né? Então, primeiro passo, você tem que ter coragem de parar de recusar o chamado e aceitar o chamado. Junto com essa coragem, a segunda dica é: você tem que ser capaz de dizer não. Então, assim, na maioria das vezes é de verdade difícil a gente dizer não para as pessoas com quem a gente se importa de verdade, né? A gente tem medo que ao dizer não a gente coloque essa pessoa em apuros ou essa pessoa fique sem apoio. Talvez a gente tenha medo que essa pessoa fique brava com a gente ou sinta que não pode mais contar com a gente. Então, a pessoa não vai achar que não pode mais contar comigo, vai ficar triste comigo, vai ficar brava. No entanto, a gente precisa perceber, meninas, que às vezes é necessário dizer não para algumas coisas, especialmente se simplesmente a gente não tem tempo ou energia para nós mesmas. Porque quando eu não tenho tempo e energia para mim, como é que eu posso continuar dizendo sim para o outro? Como é que eu posso querer ajudar as outras pessoas se está me faltando energia, se está me faltando condição? Então, é um olhar muito consciente, né? A gente chega naquele ponto do outro estágio que é a importância de tomar consciência, né? A gente pode fazer muitas coisas, mas a gente não pode fazer tudo, nem para todo mundo. Então, essa percepção de dizer não. Outro dia uma aluna minha falou assim: Clara, eu consegui dizer não. Eu falei para a pessoa: eu não vou ter energia nesse momento para cuidar de mim e de você. Olha que sacada, é importante dizer não. Quando a gente fala isso com bastante consciência, com bastante propriedade, as chances do outro entender
são muito maiores, porque é uma verdade. Quando você diz isso com verdade, você diz isso com tranquilidade, com calma, sem ataque. Ah, não vou te ajudar mais, não é isso. Você diz isso com uma integridade. E a chance do outro perceber e entender é muito grande. E se a outra pessoa não entender, então não é uma questão mais tua, é uma questão do outro, que aos poucos a pessoa vai perceber. E daí existe junto com esses dois passos a coragem e é a coragem de dizer não, né? Não só a coragem de aceitar a tua transformação, mas que começa quando você tem coragem de dizer não, é também a confiança, é o terceiro ponto. Confiar, a gente precisa confiar de que há diferentes formas de você apoiar, não necessariamente fazendo pelo outro. Ah, pode deixar que eu pago, pode deixar que eu entro e resolvo o problema para você. Pode deixar que eu cuido de todo mundo para você enquanto você se cuida. Cuidado, né? Isso pode não ser o verdadeiro apoio. Existem diferentes formas de apoiar. A gente precisa confiar de que as pessoas têm capacidade e às vezes o que elas precisam é do nosso voto de confiança. Vai lá, você consegue, você é capaz. Dê espaço para que o outro se responsabilize pela sua própria vida, para que o outro brilhe, para que o outro vença os seus medos. E isso só é possível porque você entendeu que você tem um brilho próprio, que você não precisa fazer tudo para todo mundo para ser amada. Isso acontece na medida em que você vence o seu medo de não ser amada, porque você não está fazendo tudo para o outro, que você pode ser amada pelo que você é. Quando você vence o seu medo de não se transformar, né? Você vence o seu medo de se transformar, o medo de mudança. Porque aceitar a aventura é não ter medo de mudar, inclusive de mudar essa jornada, de mudar internamente, de reconhecer suas potencialidades. Tem uma frase que eu não sei quem é o autor, mas eu quero compartilhar com vocês, que diz o seguinte: à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos a outras pessoas a permissão para fazerem o mesmo, para a luz delas brilharem. À medida que nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libera os outros dos seus medos. Então, coragem! Diga sim à aventura, diga sim a esse estágio de transformação e continue acompanhando aqui a jornada da mulher herói, porque isso vai te ajudar muito a passar para outros estágios. Saia do estágio de recusa ao chamado, tá certo? Do chamado à aventura. Mas antes de terminar, eu quero deixar aqui só algumas outras reflexões rápidas. Olha só, quando você assume a responsabilidade por tudo e por todos, pensa um pouco, intencionalmente ou não, você pode se jogar em um ciclo de ansiedade, de estresse e às vezes de depressão. Porque nós temos apenas uma quantidade finita de tempo e de energia. E quando a gente gasta todo o nosso tempo e toda a nossa energia com as outras pessoas, a gente não tem o suficiente para nos nutrirmos. E quando a gente não consegue, quando nós não conseguimos nos nutrir, né, a gente não consegue ajudar os outros. Quanto mais você se nutrir, mais você tem para dar aos outros. Isso é super importante. Traga essa consciência. Cuidar de você é uma situação de ganha-ganha. Você se sente melhor, você se sente mais em paz, você se sente energizada, você se sente nutrida e tudo isso é refletido para aqueles que estão ao seu redor. Tudo isso ajuda as outras pessoas que estão ao seu redor. Então não é uma atitude egoísta, é uma atitude altruísta. Então para por um momentinho, vou pedir para que você pare por um momento para olhar a sua última semana. Tenta se lembrar de todas as vezes que você assumiu a responsabilidade por algo pelo qual não era responsabilidade de verdade sua. E considera
o impacto que isso causou na tua vida. Como é que você se sentiu? Quanto tempo você gastou com alguma coisa que não era realmente sua responsabilidade? Olha para a tua semana e observa. Qual situação te deixou preocupada ou ansiosa por outra pessoa, por um contexto qualquer? Que crenças alimentaram essa sua preocupação? Você realmente acredita que você está no comando, no controle, que você pode controlar tudo e que a sua preocupação pode mudar alguma coisa? Ela pode mudar alguma coisa nessa última semana? Ou será que a sua mudança é o que pode mudar de verdade? Esse contexto, essa pessoa, essa situação. Você conseguiu reservar tempo para você nessa última semana? Para você mesmo, para os seus objetivos, para as suas coisas, para o seu dia a dia. E vou deixar, por fim, uma tarefa, certo? Daqui, para uma semana, durante essa semana, a partir do momento que você está assistindo esse vídeo, planeja um espaço para você. Que passos você vai dar para cuidar de você daqui até a próxima semana? E daí você faz de novo essa reflexão dessas perguntas. Eu vou deixar essas perguntas aqui no descritivo para você poder revisitá-las, né? Para você poder olhar de novo e observar o que aconteceu nessa semana em que eu te dou esse desafio de mudar, de planejar e de dar esse tempo para você. O que você vai dar para você? Quanto tempo? Você vai começar com 5 minutos? Você vai dar 1 hora para você? O que você vai fazer nesses 5 minutos ou nessa 1 hora? Para onde você vai? O que você vai fazer por você? 2 minutos, 1 minuto a mais no banho, você vai se propor a isso? Enfim, descreve aí para você o seu propósito. Não só descreve para você, escreve aqui nos comentários qual vai ser o seu propósito, tá certo? Esse é o desafio, meninas, para que a gente possa realmente mudar o estágio e transformar esse caminho, tá certo? E fazer diferente a nossa jornada e começarmos a parar de só cuidar dos outros e de verdade assumirmos o compromisso de mulher herói, não mais de arquétipo da vítima, assumirmos esse compromisso e transformarmos a nossa história, ajudando a nós mesmas, olhando para os nossos objetivos, para a gente, dedicando tempo para a gente e darmos uma outra qualidade de tempo para os outros, tá certo? Ajudando os outros com uma outra qualidade de ajuda, porque é isso que vai fazer a diferença. E vou te convidar, se você não estiver inscrita no canal, para você se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Dá o seu like, comenta e compartilha. E aqui no descritivo tem link para um monte de coisa, para as minhas outras redes sociais, tem link aqui para 2 e-books, Autoestima Feminina em 5 capítulos e 5 inspirações para uma jornada feminina feliz. Tudo isso vai te ajudar a caminhar. Tem o link para inscrição para o curso A Jornada da Mulher Herói. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, então não sei se a inscrição está aberta ou não, mas se não tiver, você se inscreve e você vai ficar sabendo quando vai surgir o próximo curso, tá bom? O próximo grupo. Importante é que nós continuemos conectadas para que possamos compartilhar e sermos cada vez melhores, vivendo uma vida cada vez plena, com mais inteireza e possamos seguir juntas nessa transformação para a gente mudar a nós mesmas e ajudarmos o mundo a mudar um pouquinho. A gente vai dando a nossa contribuição, tá certo? É isso aí, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau, cuidem-se!